Bom, muito boa tarde, 10 de maio de 2021, nós estamos dando início a mais uma sessão da disciplina Políticas Públicas, Instituições e Desenvolvimento, e o tema da nossa sessão de agora, desse momento, é a teoria institucionalista de Douglas North e o conceito de ordem social. Essa é a sessão de número 7, e quem vai nos conduzir nessa sessão é o do Alisson Borba. Do Alisson, a partir de agora, você tem o domínio aí da nossa disciplina. Tá ótimo, obrigado, professor. Boa tarde a todos. Como o professor já falou, né, o tema que vai ser apresentado será a teoria institucionalista de Douglas North e o conceito de social order, né, ordens sociais. Pode passar, Paula, por favor. Bom, essa aqui vai ser a principal obra, tá, que vai nortear a minha apresentação. O nome da obra é Violence and Social Orders, a Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, né? Então, em português seria Violência e Ordens Sociais, uma abordagem conceitual para a interpretação da história humana registrada. Essa é uma obra relativamente recente, né, do Douglas North, é de 2009, ele faleceu em 2015, e ele escreveu em parceria com o John Wallis e com o Barry Weingast. Pode passar, Paula, por favor. Bom, como é uma obra um pouco extensa, né, um livro inteiro, e foi escrito em inglês, a sugestão que foi feita para o professor Eduardo, e ele acatou, foi a indicação de leitura dessa terceira obra que está indicada, né, que foi um artigo escrito por Ayrton Lopes e Otávio Conceição, né, um artigo em português, que ele resume muito bem esses conceitos que serão abordados hoje, né, mas quem quiser ler diretamente do autor e também não tiver disponibilidade de ler a obra completa, que é a obra inicial que eu falei, pode ler essa quarta indicação da bibliografia complementar, que é um artigo de mais ou menos 50 páginas, que ele é um pouco menos analítico, né, sobre essas questões, mas que também traz uma abordagem assim, bastante completa desses conceitos de ordens sociais. E aí, como a gente vai falar de Douglas North, nós não poderíamos fugir também dessa... Não, pode voltar, por favor. Nós não poderíamos fugir dessa parte mais geral, né, quando ele fala das organizações, das instituições, da relação com o Estado. Então, eu também vou utilizar, né, uma parte que o professor Eduardo aborda nos seus dois artigos, né, o artigo 1 e 2 da referência bibliográfica. Também vou usar aqui um artigo do Douglas North, que ele trata sobre o item 5, né, 5 proposições sobre mudança institucional, e vou usar também o livro que o professor comentou, né, uma parte do livro, que fala sobre instituições, mudança institucional e desempenho econômico, né, uma das poucas obras dele que a gente encontra traduzida em português, então, para quem quiser se aprofundar, fica a dica. E aí, como o professor pediu para a gente realizar um diálogo com a Amartya Sen, também vou utilizar essas obras indicadas aí nos itens 7 e 8. O primeiro é um livro do Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade, e o segundo é um artigo, né, o Desenvolvimento como Expansão das Capacidades. Pode passar, Paulo, por favor. Aqui um roteirinho da nossa apresentação, né? Inicialmente eu vou apresentar quem é o Douglas North e situar ele dentro da teoria econômica a qual ele costuma ser vinculado. Depois nós vamos tratar um pouquinho sobre os principais tópicos gerais que são defendidos por ele, para então adentrarmos mais especificamente nesse conceito de ordens sociais, e nessa parte a gente vai fazer um diálogo com o Amartya Sen, e por fim, né, a gente vai dar prosseguimento com a apresentação da Tatiana, para depois fazermos aí um debate integrado, como o professor indicou. Pode passar, Paulo. Bom, então, quem que é o Douglas North, né? Ele é um economista norte-americano, nasceu em 1920, faleceu em 2015, né? A sua teoria foi tida como revolucionária, tanto é que em 93 ele ganhou aí o Prêmio Nobel de Economia. Ele é um dos ícones da chamada nova teoria institucional, que é uma teoria econômica bastante contemporânea, né? Ela questiona alguns pontos da teoria neoclássica, o seu foco, como o próprio nome já remete, né, é nas instituições, e ela é integrada por outros grandes nomes que já foram até citados aqui, como, por exemplo, o Ronald Coase e o Oliver Williamson. Pode passar, Paulo, por favor. Então, o que é que o Douglas North ele defende?
né? Como o professor já explicou anteriormente, a obra dele, ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, ele se utiliza bastante do instrumental analítico neoclássico, que posteriormente ele vai criticar um pouco, como métodos, né, quantitativos para análise historiográfica econômica. E aí, com o passar da sua obra, né, com o seu amadurecimento teórico, ele vai se afastando cada vez mais da cliometria, né, e seu esforço passa a estudar, né, essa historiografia econômica, mas com foco nas instituições, né, no papel das instituições para o desenvolvimento das mais diversas nações, né. Então, o enfoque institucional do Douglass North vai ser, né, um enfoque institucional como elemento central para o crescimento. Pode passar, Paula, por favor. Então, eu trouxe aqui algumas críticas que o Douglass North ele faz nessa parte mais geral dele com relação à teoria neoclássica. Como o professor já adiantou anteriormente, né, ele critica, sobretudo, o fato de que a teoria neoclássica ela não consegue explicar de uma forma muito satisfatória a diferença de performances econômicas ao longo do tempo. Por que algumas nações elas fracassam, no sentido do desenvolvimento, porque algumas são bem-sucedidas. E aí ele elenca alguns dos que seriam os principais problemas dessa teoria neoclássica. O primeiro deles seria pressupor que as trocas no ambiente econômico, elas ocorrem sem fricção e sem custo de transação. Uma segunda crítica seria de que essas trocas, elas são realizadas com base em direitos de propriedade plenamente especificados. Uma terceira crítica seria que essas trocas, seriam realizadas de maneira fluida e com um pleno conhecimento dos agentes. E aí, nesse sentido, o Douglass North ele também vai propor aqui uma inversão analítica entre causas e consequências do desenvolvimento. Enquanto a teoria neoclássica, ela acredita que alguns fatores, como, por exemplo, a economia de escala, a educação, inovações tecnológicas e a acumulação de capital, seriam a causa do desenvolvimento, o Douglass North ele vai dizer que elas não são a causa, elas seriam, na verdade, a consequência do desenvolvimento, né, de existir uma sociedade desenvolvida, e que a causa estaria realmente em instituições que são utilizadas eficientemente para esse propósito, o propósito do desenvolvimento. Pode passar, Paula, por favor. Bom, uma outra crítica que ele faz à teoria neoclássica seria de que ela se utiliza de modelos estáticos. Então, a gente tem uma série lá de modelos, sobretudo quantitativos, que a teoria neoclássica ela utiliza, e aí ela vai dizer que o motivo do fracasso de muitas nações seria a má utilização, né, de alguns desses modelos. Na verdade, Douglass North ele acha que isso é muito superficial e que, na verdade, isso não consegue explicar essas disparidades de desenvolvimento econômico a longo prazo. E aí ele vai justificar, né, essa disparidade com base no papel das instituições. Pode passar, por favor, Paula. O escopo analítico que o Douglass North vai utilizar para sedimentar a sua tese, ele toma por base alguns conceitos já elaborados por alguns outros autores, como por exemplo, o custo de transação, do Coase, a incerteza, que ele vai pegar aqui do Hayek, do Frank Knight, a racionalidade limitada, que ele pega do Simon, e aí ele vai incorporar alguns conceitos, como por exemplo, o papel da ideologia e o papel do Estado, né, no desenvolvimento dessas instituições. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu trago alguns conceitos específicos que ele defende. Como eu falei anteriormente, a ideia central de Douglass North é que as instituições elas são realmente a chave para a explicação do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento. E as instituições, elas são normas de aceitação geral, então elas são normas que vão justamente modelar o comportamento dos indivíduos de uma sociedade. Essas instituições, elas podem ser formais, a exemplo das constituições, das normas infraconstitucionais, dos regulamentos, e aí ele vai descendo até chegar ao nível de contrato, né, que seria uma instituição formal que vai vincular ali as partes pactuantes. Além dessas instituições formais, que são emanadas basicamente do Estado, o Douglass North ele vai falar sobre as instituições informais,
são aquelas que não são provenientes do Estado especificamente, né? Elas vão surgindo no meio social, muitas delas são imemoráveis, não se sabe de onde surgiram. A gente tem como exemplo as regras de trato social, né? São aquelas regrinhas que a gente aprende desde criança, né? Agradecer, pedir licença, etc. E um grande exemplo também de normas informais seria a própria cultura, né, de uma maneira geral, pode ser entendida como uma instituição em si, ou como um agrupamento de instituições ali de uma determinada nação ou de uma determinada região. O papel das instituições, em Douglass North, seria o de redução das incertezas, né, as instituições, elas tornam mais previsíveis para alguns indivíduos a atuação de outros. Então, se a gente está no trânsito e a gente utiliza ali a seta, né, a pessoa que está à nossa frente, ela vai entender que a gente está tentando fazer uma ultrapassagem, né, então isso vai reduzir a incerteza que essa outra pessoa tem quanto à nossa atitude ali no trânsito, e isso vai evitar acidentes, por exemplo. As instituições, elas também reduzem os custos de transação e de transformação, juntamente com a tecnologia, e esse conjunto de instituições formais e informais, que vai regular o comportamento dos indivíduos de uma sociedade ou de uma região, ele vai chamar de matriz institucional. E essa matriz institucional é que vai trazer justamente a explicação para o desenvolvimento. Ele afirma que o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento de uma nação ou de uma região, ele é dependente da trajetória histórica daquela região ou daquela nação, ou seja, da maneira como aquelas instituições elas foram ali sendo criadas, sendo transformadas, foram modificando o pensamento e o comportamento dos indivíduos e foram também atuando na relação entre as organizações, que é o conceito que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Pode passar, Paula, por favor? Então, justamente as organizações, juntamente com as instituições, elas representam um grande conceito, né, um grande elemento para essa teoria de North. Para ele, as organizações seriam grupos de indivíduos interligados por determinados objetivos comuns, e aí a gente tem as organizações das mais variadas espécies. Nós temos, por exemplo, organizações econômicas, como as empresas, os sindicatos e as cooperativas. Nós temos organizações políticas, como os partidos políticos e o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais. E nós temos também as organizações sociais, como as organizações religiosas e as fundações privadas. E a matriz institucional, aquela a qual eu me referi anteriormente, que seria esse conjunto de instituições, ela vai determinar o tipo de organização que irá surgir. Não só isso, né, mas também a própria forma como essas organizações elas vão poder atuar no meio social. Então, por exemplo, a Constituição de 1988, ela diz que é livre a associação para fins lícitos, porém, ela veda as organizações de caráter paramilitar. Então, a gente tem ali uma instituição formal, né, que vai delimitar alguns tipos de organizações que podem ser formadas, né, nesse tipo de associação. Mas ela vai trazer essa limitação, que seria esse caráter paramilitar. Pode passar, Paulo, por favor. Então, o desenvolvimento, partindo-se desse pressuposto de que as instituições, as matrizes institucionais, elas dizem muito sobre essa questão do desenvolvimento, ele vai afirmar que o desenvolvimento ele vai depender da trajetória institucional de cada nação ou de cada região. E aquelas que ainda não atingiram o desenvolvimento, elas vão depender, então, de uma mudança de trajetória, ou seja, uma mudança radical daquelas instituições que têm modelado o comportamento dos indivíduos que conduzem a sociedade. Nesse contexto, a cultura ela mostra-se como um importante elemento para a mudança de trajetória. O professor Eduardo ele fala muito sobre isso nos artigos dele, né? A importância da cultura como esse elemento, sobretudo como uma instituição informal ou um conjunto de instituições informais que vai ali regular o comportamento dos indivíduos, né? Então, de certo modo, nós poderíamos dizer que existem sim algumas culturas que são mais propícias para o desenvolvimento na perspectiva que a gente tem hoje e outras menos propícias.
E qual que seria, então, o papel do Estado nesse contexto todo das organizações? Segundo Douglas North, o Estado ele é o principal agente capaz de promover mudanças na matriz institucional. Então, se é a matriz institucional que vai levar ao desenvolvimento ou ao subdesenvolvimento, o Estado ele tem o poder-dever, digamos assim, de atuar de forma a tentar mudar essa matriz institucional. E a gente tem aí, como eu já até citei anteriormente, algumas instituições formais que podem ser manejadas pelo Estado, alteradas pelo Estado, como a Constituição, a legislação infraconstitucional, os regulamentos, mas o Estado ele também pode atuar nas próprias instituições informais. Na disciplina anterior do professor Eduardo, a gente estudou a trajetória institucional da região amazônica, e a gente percebeu muito isso na questão do período da ditadura militar. Os militares, com relação à ocupação territorial da Amazônia, eles eram guiados aí por um binômio, né, desenvolvimento e segurança nacional. E aí, para cumprir esses objetivos, eles não só alteraram e criaram algumas instituições, como, por exemplo, os incentivos fiscais, regulação da mineração, regulação da questão fundiária, né, no sentido legal, mas eles também atuaram por meio de instituições informais, sobretudo de natureza ideológica. Então, naquela época, o governo se utilizou de muitos recursos publicitários para fazer com que pessoas fossem atraídas para ocupar a região amazônica. Né, se prometia ali um futuro próspero para aqueles que mudassem, né, empregos, e aí vieram muitos imigrantes, sobretudo nordestinos, e também um futuro próspero para aqueles que investissem, né, as pessoas do Centro-Sul que viessem a investir, ou mesmo pessoas de capital externo, né, para investir na região. Então, o Estado, naquela época, se utilizou dessas instituições informais para conseguir o seu objetivo. E o Estado ele também possui esse poder coercitivo, ou seja, não só de criar instituições, mas de fazer cumprir aquelas instituições. Aí a gente tem todo um aparato, né, sobretudo a questão do judiciário, né, para fazer cumprir os contratos, fazer cumprir as leis. Pode passar, por favor. Superada essa questão inicial, né, essa questão mais geral de Douglas North, a gente entra aqui especificamente no conceito de ordens sociais, né, coloquei aqui o complemento porque não é só dele o conceito, né, ele escreveu com os demais autores. Para iniciar essa parte da apresentação, eu trouxe aqui 4 figuras, que elas são figuras bastante icônicas no sentido histórico. A gente tem a primeira aqui, que seria a Guerra do Peloponeso, que aconteceu na Grécia Antiga no século V a.C. A gente tem em seguida aqui a execução de Luís XVI na França, do século XVI. Em seguida, a gente tem a cabanagem no Brasil do século XIX. E, por último, a gente tem aqui a recentíssima invasão do Capitólio, que aconteceu nos Estados Unidos agora em 2021. Então, a gente tem aí uma série de nações completamente diferentes, em épocas totalmente diferentes, com economias totalmente diferentes. Mas a gente tem uma coisa comum entre elas, representadas nessas gravuras, que é a questão da violência e, sobretudo, a violência ameaçando o poder. E é daí que surge esse conceito de ordens sociais desenvolvido pelos autores. Eles partem do pressuposto de que o controle da violência é também uma chave para compreender as relações de poder nas nações desenvolvidas e nas nações subdesenvolvidas. Pode passar, Paula, por favor? Bom, então aqui a gente tem um esqueminha da classificação que os autores dão para todas as nações, todas as sociedades que já passaram pela face da Terra. Né? Eles dizem que qualquer nação pode ser enquadrada em uma dessas três categorias. A primeira delas seria as ordens sociais primitivas, a segunda categoria seriam as ordens sociais de acesso limitado, e a terceira categoria seriam as ordens sociais de acesso aberto. Então, partindo aqui lá de uma organização social mais simples, até a gente chegar nas desenvolvidas, né? E ele fala que a passagem das eles falam que a passagem das organizações sociais primitivas para as organizações de acesso limitado, que são essas intermediárias, elas já ocorreram em todas as sociedades.
Então, hoje nós não teríamos organizações sociais primitivas, embora a gente saiba que existem aí algumas aldeias, alguns povos que ainda desenvolvem aí atividades semelhantes ao que eles chamam aqui de ordens sociais primitivas, que seriam os caçadores e coletores. Mas, sob uma perspectiva global, né, considerando aí todas as nações hoje existentes, seria uma pequena minoria, então eles não se prendem muito nessa questão inicial das ordens sociais primitivas. Eles já partem do pressuposto que todas as sociedades já chegaram nesse segundo patamar, que seriam das ordens sociais de acesso limitado, porém uma pequena minoria conseguiu chegar a esse terceiro nível, que seriam as ordens sociais de acesso aberto. E aí eles falam que, embora exista uma subsequência, ou seja, embora todas tenham saído desse primeiro patamar e chegado ao segundo, nem todas conseguirão chegar a esse terceiro patamar de ordens sociais de acesso aberto. Para que isso ocorra, é necessário uma transformação. E para que essa transformação ocorra, é necessário o atendimento a alguns pré-requisitos que a gente vai estudar posteriormente. Pode passar, Paulo, por favor. Bom, antes de estudar esses pré-requisitos, a gente vai ver um pouquinho sobre as características dessas organizações sociais, de cada uma dessas categorias. A primeira delas, né, como eu já falei, a gente não vai estudar as primitivas, porque elas já estariam superadas, a gente vai começar estudando aqui as ordens sociais de acesso limitado, que a gente vai chamar de OALs. Os autores, eles afirmam, eles se remetem frequentemente às OALs como o estado natural. Eles vão chamar essas OALs de estado natural justamente porque eles acreditam que todas as sociedades partiram daquele primeiro nível ali, de sociedades primitivas, e chegaram a esse nível de OAL. Então, esse nível de OAL seria uma reação natural de todas as sociedades, de todas as nações, como uma forma de resposta à violência. E quais, então, seriam as características dessas OALs? A primeira característica seria a coalizão de elites para o controle da violência. Então, eles falam que naquele primeiro estágio que eu falei anteriormente, as ordens sociais primitivas, elas seriam caracterizadas, seriam ali as primeiras organizações de caçadores e coletores, elas estariam ali com surtos de violência. Então, seria uma espécie de luta de todos contra todos. Então, por exemplo, as próprias elites ali dessas sociedades primitivas estariam sempre se degladiando, umas querendo impor os seus privilégios sobre as demais. Com o passar do tempo, essas elites, elas foram aprendendo que lutar entre si era muito custoso, sobretudo do ponto de vista econômico. Elas gastavam muito daquilo que elas acumulavam com a questão da violência. Então, elas perceberam que, ao invés de utilizar a violência para controlar, para garantir os seus direitos, seria mais fácil que as elites entrassem nesse regime aqui de coalizão, que elas fizessem acordos, que elas fizessem pactos entre si, para que elas pudessem se autoproteger. Então, a partir de então, as elites, elas começaram a não mais se degladiar entre si e a controlar a violência eventualmente proveniente das não elites. A partir disso, as elites elas passam a monopolizar aqueles bens que são considerados mais preciosos na sociedade, como a religião, o comércio, a educação e as forças militares. Então, a gente vai ter elites em cada uma dessas categorias e o papel da coalizão, né, dominante em um determinado momento, é justamente proteger os privilégios que cada uma dessas elites vai ter. Assim sendo, as elites, elas limitam o acesso a novos atores e a maneiras de geração de renda. Então, só para que vocês entendam, a gente pode utilizar, por exemplo, a sociedade medieval, né, como um exemplo, que é mais simples, né? A gente tem ali o clero, a nobreza e o terceiro estado. Então, o clero, representado pela igreja, tinha os seus privilégios específicos, a nobreza também tinha os seus privilégios específicos, e a gente tinha o terceiro estado, que praticamente não tinha privilégio, não tinha direito algum. Então, se surgisse, por exemplo, uma outra elite religiosa, que não fizesse parte dessa coalizão dominante, uma outra religião, quisesse ali dominar o setor religioso, as elites ali da coalizão dominante, elas se uniriam e iriam intervir, né, iriam limitar aquele acesso. Da mesma forma, se outras
maneiras de geração de renda implicassem, né, ameaçassem ali os interesses da nobreza, as elites elas também iriam se juntar e iriam fazer de tudo para que aqueles novos atores eles não entrassem na sociedade, né, eles estivessem limitados. Mas com o desenrolar da história a gente vê que essa sociedade ela não durou para sempre. Né, então, novas elites conseguiram atingir a coalizão dominante. Então, é interessante isso. Essas elites, essa coalizão dominante, ela não é eterna, né, ela muda frequentemente, mas o interessante é a gente saber que sempre vai existir ali uma coalizão dominante, que no caso das ordens sociais de acesso limitado, elas vão limitar tanto a entrada de novos atores, quanto as formas de geração de renda. Pode passar, por favor, Paulo. Bom, sexta-feira eu compartilhei previamente no grupo de WhatsApp algumas questões que vão nortear aqui a nossa discussão. Como a gente vai trazer uma discussão eminentemente teórica, conforme o professor Eduardo havia alertado anteriormente, é necessário que a gente tente trazer essas teorias para a nossa realidade. Então, ao longo da apresentação, eu vou apresentar algumas questões como essas, que é justamente para nortear, né, a nossa tentativa de trazer esses conceitos que nós estamos estudando para a realidade brasileira, para a realidade amazônica ou para a realidade mesmo paraense. Então, essas questões estão lá, caso vocês queiram revisitar ao final, no momento da discussão. A primeira questão que a gente coloca aqui é, partindo desse pressuposto de ordens sociais de acesso limitado, há na realidade brasileira ou amazônica determinados grupos, ou seja, elites, que se protegem mutuamente? 2. Há na realidade brasileira ou amazônica determinadas atividades econômicas cujo acesso é extremamente dificultado, ou seja, limitado a novos atores, gerando monopólios e oligopólios? Se as respostas forem positivas, então a gente tem aí um indício, né, de que realmente essa teoria ela é aplicável no nosso caso. Pode passar, Paulo, por favor. Bom, continuando aqui a questão das características das ordens sociais de acesso limitado, a chave para o acesso limitado é a criação de renda a partir de privilégios exclusivos, como eu citei anteriormente lá na sociedade medieval, né, a limitação, né, do acesso a novos atores, ela fazia com que a igreja, que seria o clero, e a nobreza tivessem alguns direitos, alguns privilégios exclusivos, e através desses direitos, privilégios exclusivos, eles conseguiam gerar renda para si. E a manutenção desses privilégios depende do sucesso da coalizão. Se a coalizão funciona, todo mundo sai ganhando. Se ela não funciona, aí as elites elas começam a perder o seu poderio ali, sobretudo de geração de renda. E é justamente isso que explica o fato de que as relações são altamente pessoais nessas ordens sociais de acesso limitado, justamente porque, ao saber que o sucesso dos seus privilégios, dos seus direitos exclusivos, depende da coalizão dominante, então as elites elas tendem a ser altamente leais a essa coalizão. Então, isso gera aí entre as elites essas relações altamente pessoais nos mais diversos aspectos, economia, judiciário, política e etc. E isso ocasiona uma supressão seletiva da competitividade. Se nós temos ali elites que têm direitos exclusivos, que têm privilégios exclusivos, e que a partir disso elas geram renda e impedem novos atores, logicamente a gente não vai ter competitividade. Pode passar, por favor, Paulo. Então, aqui eu trago mais 3 questões para a gente refletir. Né? Há na realidade brasileira e amazônica determinados grupos com privilégios exclusivos? Há na realidade brasileira ou amazônica determinadas atividades econômicas as quais, embora relevantes no contexto contemporâneo, não recebam incentivo do governo para o seu respectivo exercício? Questão 5. Há na realidade brasileira ou amazônica situações em que as relações pessoais são a chave para o desenvolvimento de uma determinada atividade ou alcance de um determinado objetivo socioeconômico? Pode prosseguir, Paulo, por favor. Bom, como eu falei anteriormente, esse conceito de ordens sociais de acesso limitado ele é bastante abrangente, né? Eles citam aí sociedades desde o Império Romano até sociedades mais atuais. Então, aí a gente tem figuras das bandeiras de 3 países diferentes, que seriam ordens sociais de acesso limitado contemporâneo, Haiti, Cuba e Argentina. E olhando essas bandeiras,
a gente percebe claramente que existem grandes diferenças entre esses países. Então, de forma a adequar melhor esse conceito de ordem social limitada, os autores eles propõem uma subclassificação. Então, eles dizem que as ordens sociais de acesso limitado, elas podem ser classificadas em frágeis, a exemplo do Haiti, em básicas, a exemplo de Cuba, ou em maduras, a exemplo da Argentina. Pode passar, Paulo, por favor. A gente vai estudar agora um pouquinho, rapidamente, sobre cada uma delas. As OALs frágeis, nelas, né, seriam as primeiras ali, saindo das ordens sociais primitivas, o Estado ainda não pode conter muito bem a violência nem interna nem externa, então há surtos de violência ali ao longo de todo o Estado, há muitas guerras civis, as elites estão ali ainda se degladiando um pouco, não há uma estabilidade daquela coalizão dominante e todo mundo tem acesso direto à violência, então aqueles que querem perseguir seus objetivos, eles preferem fazer uso direto da violência. A violência é o principal meio de criação e distribuição de renda por conta disso, e essa instabilidade ocasiona instituições muito simples e coalizões instáveis. Exemplos de OALs básicas seriam o Haiti, o Afeganistão, a Somália e muitas nações subsaarianas. Pode passar, por favor, Paulo. Bom, só adiantando aqui, o Brasil ele estaria categorizado no terceiro grupo, né, que seriam das OALs maduras, juntamente lá com a Argentina, que eu exemplifiquei, mas, como nós somos um país de dimensões continentais e assolado por um nível de desigualdade muito grande, é possível que a gente encontre alguns traços de OALs frágeis e OALs básicas, né, nas nossas instituições, nas nossas organizações, na nossa matriz institucional. Então, ao tratar desses dois primeiros tipos de OALs, eu também trouxe aqui algumas questões para que a gente possa tentar aí buscar alguns traços dessas categorias iniciais das OALs. A primeira pergunta é, considerando as OALs frágeis, há na realidade brasileira ou amazônica determinados grupos que têm acesso direto à violência e que a utilizam para alcançar os seus objetivos e manter alguns de seus privilégios? Se a resposta for positiva, então, embora o Brasil seja considerado uma OAL madura, ele ainda, ou algumas de suas regiões, como a região amazônica, possuem traços de OALs ainda frágeis. Pode passar, Paulo, por favor. Agora a gente chega na segunda categoria, que são as OALs básicas. Nela, o Estado já está um pouco mais estabilizado, porque ele conseguiu reduzir o surto de violência. Porém, o Estado, ele é a única organização durável, e os direitos e privilégios estão intimamente ligados ao poder estatal. Então, ninguém consegue exercer uma atividade econômica, ninguém consegue exercer uma atividade religiosa com muita proemência, se não se utilizar diretamente da estrutura do Estado, e aqui eu não estou falando exatamente de aplicação das regras estatais, é a utilização mesmo da máquina pública, porque como a gente vai ver mais na frente, nas OALs maduras, o Estado, ele regulamenta bastante muitas atividades, né, mas aqui a gente está falando especificamente da própria utilização da máquina estatal. Para atividades e organizações mais sofisticadas, é necessário o apoio do Estado. Então, os exemplos que eles dão para a gente, seriam Cuba e Coreia do Norte. Pode passar, Paula, por favor. Bom, mais uma vez, buscando traços das OALs básicas, na realidade brasileira ou amazônica, há na realidade brasileira ou amazônica determinadas atividades as quais não conseguem há na realidade brasileira ou amazônica determinadas atividades econômicas as quais não se consegue exercer sem o apoio direto do poder público. Há na realidade brasileira ou amazônica grupos, elites, cujos privilégios estão ligados diretamente à estrutura do Estado, ou seja, que não conseguem manter os seus privilégios e os seus direitos sem utilizar diretamente a estrutura do poder público. Pode passar, por favor. E, por fim, a gente chega aqui nas OALs maduras, nas quais o Brasil estaria incluído. Né? Nelas há um apoio maior das organizações externas ao poder público, há uma dependência do aval do Estado para que elas funcionem. Então, embora existam aí muitas organizações privadas, já bem desenvolvidas, já bem independentes com relação à estrutura do Estado, elas ainda têm que se sujeitar a um grande nível de regulamentação estatal para exercer as suas atividades econômicas. Então, é aí que as elites dessas OALs maduras, elas conseguem
limitar o acesso de novos atores e limitar também novas formas de geração de renda. Elas utilizam esse excesso aí de burocracia para fazer com que alguns atores não consigam adentrar em determinadas atividades e que determinadas atividades também não surjam para competir com aquelas que já estão sendo exercidas. As estruturas institucionais mais estáveis e organizações são mais sofisticadas. E o governo pode se comprometer mais com políticas públicas porque pode ser punido. Então, aqui, geralmente, essas OALs maduras, elas têm já um poderio econômico maior, né, um PIB maior, então começa a haver tensões sociais para que o governo ele possa realizar essas políticas públicas, oferecer serviços públicos à população, então o Estado efetivamente o faz, porém, ele não faz a ponto de abrir o acesso, porque se ele começa a se utilizar da máquina pública para abrir o acesso a novos atores, ele pode ser punido de alguma forma por essas elites. Então, as elites podem utilizar o poder judiciário de alguma forma, podem utilizar instituições como impeachment, enfim, elas sempre vão dar um jeito de conter o Estado para que essas políticas públicas, para que esses serviços não sejam exercidos de forma a abrir o acesso a novos atores. Pode passar, por favor. O Estado está mais especializado nas OALs maduras, criando instituições para execução forçada de contratos. O Estado deve prover instituições para dar suporte às organizações, né, instituições mais sofisticadas, como é o caso do Banco Central. E os exemplos de OALs maduras seriam o Brasil, a África do Sul e a Índia, por exemplo, na nossa sociedade contemporânea. Pode passar, por favor? Uma questão para refletir, né, considerando esses conceitos aí que a gente viu de OALs maduras, seria: há na realidade brasileira ou amazônica amarras burocráticas que impedem ou dificultam a entrada de novos atores ou o desenvolvimento de novos tipos de atividades econômicas? Se a resposta for positiva, então, o Brasil se encaixa realmente, verdadeiramente, nesse conceito de OALs maduras. Sexta-feira, quando eu já tinha até montado a apresentação, mas eu me deparei com essa notícia que eu recebi no meu e-mail, e eu achei ela muito conveniente, muito parecida com aquilo que a gente está discutindo agora, e eu trouxe para compartilhar com vocês. Né? É uma notícia proveniente da CNN, o título da notícia é Almoço em Brasília, e o jornalista diz o seguinte: adversários políticos em Maceió e em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou com o relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, em um almoço no último sábado em Brasília. O encontro ocorreu na residência da senadora Cátia Abreu, que serviu uma feijoada. Participaram também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro do Tribunal de Contas, no caso da União, Vital do Rego Filho, além do ex-presidente do TCU, no caso, José Múcio. Então, a gente percebe aqui uma grande pessoalidade aí entre elites das mais diversas organizações que a gente tem no nosso país. Eu achei interessante nesse sentido essa notícia. Pode passar, Paula, por favor? Bom, passadas as OALs, né, Ordens Sociais de Acesso Limitado, a gente chega aqui nas OAAs, que são as Ordens Sociais de Acesso Aberto, ou seja, aquelas ordens sociais que correspondem às nossas sociedades desenvolvidas. Diferentemente das OALs, as OAAs, elas são sustentadas pela competição, sobretudo a competição política e a competição econômica, e é isso que faz com que essa competição ela seja constante, né? Os autores eles falam que as sociedades desenvolvidas elas são desenvolvidas não só economicamente, mas também politicamente. Existe essa coincidência. Os requisitos que os autores consideram para que uma sociedade seja considerada de acesso aberto são os seguintes. Primeiro, cidadãos têm acesso sem restrição aos bens mais importantes da sociedade. É claro que eles até ressaltam que não se trata de um acesso universal. Então, em grandes países tidos como desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, nem todos têm acesso a todos aqueles bens importantes para uma sociedade, como saúde e educação. Mas a gente vê que esse acesso ele é generalizado. Então, um número bastante considerável da população tem acesso a esses bens mais importantes da sociedade. O suporte estatal é aberto a todas as organizações relacionadas às esferas relacionadas.
Então, enquanto nas OALs o suporte estatal é só para aquelas organizações ali da elite dominante, nas OAAs o suporte ele é mais generalizado, e isso possibilita com que novos atores e novas formas de geração de renda surjam. O direito é aplicado de forma imparcial a todos os cidadãos. Então, esses seriam os critérios. Pode passar, por favor, Paula. Bom, a competitividade previne o retrocesso. Os autores eles consideram que pode haver um retrocesso. Pode ser que uma OAA ela volte a ser uma OAL, né, se ela perder os seus requisitos. Mas eles dizem que isso é muito difícil justamente por conta da competitividade. Quando um determinado grupo ele tenta restringir o acesso, quando uma elite ela tenta restringir o acesso a uma determinada atividade econômica, isso implica em uma agressão aos direitos de outras parcelas da população. E como o acesso é aberto, essas parcelas da população elas conseguem se organizar muito bem e elas conseguem se opor a essa tentativa de limitação do acesso. Então, o governo de coalizão das OAAs não consegue impedir a formação de organizações competitivas, justamente por isso. Os autores eles fazem um diálogo muito interessante com a teoria de Schumpeter, né, que é da destruição criativa, que ele utiliza sobretudo nas questões econômicas, mas os autores eles não se atêm somente à destruição criativa econômica, eles também utilizam esse conceito de destruição criativa no setor político, né, na competitividade política. Então, eles falam que um determinado grupo político que está no poder, caso ele não tenha soluções muito eficientes para os problemas que são enfrentados para a sociedade, caso ele não seja criativo a esse ponto, ele vai perder nas eleições para um outro grupo que apresente soluções melhores. E ele só vai voltar se posteriormente ele apresentar soluções melhores ainda. Então, essa competitividade, né, ela é relacionada com a destruição criativa no setor político. As OAAs possuem organizações públicas e privadas muito sofisticadas, e elas têm a habilidade de criar e sustentar relações impessoais de trocas em diversos âmbitos, ao contrário das OALs, né, nas quais as relações são muito pessoais. As instituições como a democracia e a existência de determinadas normas legais são essenciais, mas não garantem o acesso aberto, né? Então, eles falam que a democracia, a existência de instituições formais, tudo isso é importante para uma OAA, mas isso por si só não é suficiente para que a gente chegue a um nível de desenvolvimento. Pode passar, Paula, por favor? Então, quais que seriam os requisitos para a transformação de uma OAL em OAA? Né? Primeiro seria a eficácia impessoal do direito em relação às elites. Eles falam que, inicialmente, né, a OAL madura, ela passa a diminuir esses privilégios e esses direitos que são exclusivos. Mas isso é só intra-elite. Né? As elites elas passam a ter praticamente os mesmos direitos, não existem ali muitos privilégios ou direitos exclusivos entre elas. Um exemplo que ele dá é a sociedade por ações, que inicialmente foi para determinadas elites do setor econômico, depois elas perceberam que elas poderiam se utilizar do capital de outras elites que não fossem ali do setor econômico, depois percebeu-se que elas poderiam utilizar recursos de não elites, né, para maximizar os seus lucros, e aí, com o tempo, alguns direitos que eram exclusivos, eles foram estendidos para toda a sociedade. As relações vão se tornando mais impessoais, e, consequentemente, começa a surgir uma competição entre as elites, não uma competição violenta, né, como é lá nas OALs frágeis, né, obviamente, é uma competição ali mais controlada com relação a esse caráter da violência. E as condições para que as organizações formadas pelas elites se perpetuem, né, empresas, partidos políticos, entidades religiosas. Uma grande característica das OALs, que eu não citei, porque eu queria citar agora para fazer essa comparação, é que nas OALs, algumas organizações, elas são muito centradas em figuras específicas. Então, no Brasil, quantas empresas a gente não tem aí que faliram porque aquele principal gestor, geralmente empresas familiares, então o chefe da família faleceu e a organização não conseguiu se manter de pé. Inclusive, partidos políticos a gente tem aí que são muito centrados em figuras específicas. E aí eles falam que isso é uma característica da OAL que não está presente nas OAAs, porque elas conseguem
ter essas organizações formadas de uma maneira mais impessoal, e essas organizações elas conseguem se perpetuar independentemente da vida dos seus participantes. E, por fim, há aqui a centralização do controle da violência. Eles criticam muito os sociólogos que dizem que o Estado ele tem o monopólio da violência. Eles falam que isso se aplica, até se aplica nas OAAs, né, que o Estado ele tem um monopólio da violência, mas nas OALs isso não é possível. Então, no Brasil, né, já até respondendo uma questão anterior que foi colocada, a gente tem várias organizações, né, que elas têm acesso direto à violência e que elas utilizam para conseguir aquilo que elas querem. A gente tem as organizações criminosas, a gente tem as milícias, a gente teve a pistolagem, né, durante um tempo, que agora não está tão forte, mas a gente tem várias organizações que elas se utilizam direto da violência, então eles consideram que é errado a gente dizer, de uma forma geral, que o Estado possui o monopólio da violência. Pode passar, por favor? Eles colocam alguns fatores contemporâneos que eu achei importante, que explicam, hoje em dia, por que poucas nações elas conseguem passar desse nível de OAL para OAA, né? Muitas passaram aí no século XIX, no século XX, mas em tempos mais recentes isso não tem acontecido. Aí, um dos fatores que eles citam seriam a sabotagem das instituições importadas, de modo que privilégios continuem sendo sustentados. Eles falam que muitas elites, elas conseguem estudar no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, e aí elas tentam trazer determinadas instituições desses países tentando promover o desenvolvimento, mas as próprias elites, elas acabam sabotando essas instituições, elas fazem ali algumas adaptações que corrompem totalmente essas instituições, e aí elas não cumprem o papel que deveriam cumprir. Um outro fator que eles citam relacionado a isso seria a utilização seletiva da tecnologia sem incentivo à produção tecnológica, né? A tecnologia é um fator de produção importante para o desenvolvimento econômico, e aí eles citam que não exista ali tecnologia nas OALs, existe, só que essa utilização da tecnologia ela é seletiva, ela só é utilizada para manter os privilégios e os direitos dessas elites. Então, se a gente for pensar na área da saúde, por exemplo, a gente tem aí grandes hospitais, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que tem tecnologia de ponta que não perdem para países desenvolvidos. Mas se a gente for pensar na maioria da população, o SUS, né, infelizmente, muitos desses tratamentos não estão acessíveis à maioria da população. Então, a tecnologia aí é utilizada de uma forma totalmente seletiva. As elites, elas possuem alternativas mais confiáveis junto às empresas multinacionais de OAAs, né? Eles falam que com o fenômeno da globalização, as elites, elas passam a ter contato com essas multinacionais e empresas também, cuja sede em outros países e que não atuam em sua respectiva jurisdição. E aí o que acontece? Muitas vezes essas elites, elas se aproveitam das instituições desses outros países desenvolvidos para maximizar os seus lucros. A gente viu isso muito na Lava Jato, né? Muitos bens foram encontrados no exterior, né, os famosos paraísos fiscais. E aí eles falam que isso colabora com que as elites elas não investam na melhoria das instituições do seu próprio país, já que elas podem utilizar-se de instituições mais sofisticadas, mais bem desenvolvidas em outros países para proteger os seus direitos. Aí eles falam que isso ocasiona uma economia praticamente dual nas OALs, né? De um lado elas produzem renda aqui, de outro elas se utilizam aí de instituições estrangeiras para maximizar os seus lucros e para proteger os seus direitos. As elites com conexões internacionais, então elas não precisam, entre aspas, das instituições nacionais. Pode passar, Paulo, por favor? No final do livro, os autores eles fazem uma crítica às abordagens existentes. Eles falam que elas se fundam fortemente na economia, né, então, basicamente no progresso econômico, que as recomendações decorrentes visam a inserir elementos imutáveis e universais das OAs nas OALs, é aquilo que o Douglas North chama de transplante institucional, ou seja, eu tento me utilizar de instituições de outros países desenvolvidos, pensando que aquilo vai colaborar com
com o desenvolvimento da minha nação, quando, na verdade, muitas são incompatíveis com a matriz institucional já existente. Elas não levam em consideração que o acesso limitado é uma forma de controle da violência, que mudanças abruptas podem desestabilizar todo o sistema, né? Eles falam que se eu tentar introduzir determinadas instituições que vão muito de encontro aos direitos e aos privilégios exclusivos das elites ali existentes, aí a gente vai ter um surto de violência, porque essas elites elas não vão se contentar com essas alterações. Eles falam também que nas ciências econômicas e na doutrina jurídica moderna, né, a gente tem aí conceitos muito avançados com relação ao desenvolvimento, mas essas abordagens, elas pecam com relação às ciências políticas, né, onde estão ali as decisões, onde está ali a criação de novas instituições, o próprio arranjo institucional. Ele fala que necessita-se de avanços, sobretudo nas ciências políticas. Pode passar, Paulo, por favor? A abordagem proposta por eles, né? Eles falam que eles não podem dar soluções mágicas para o problema do desenvolvimento, mas sim eles fazem uma nova abordagem para as políticas de desenvolvimento, que o subdesenvolvimento ele parte de dois problemas. O primeiro seria, né, aquela gradação das OALs de frágil até madura, e o segundo seria a transição de uma OAL básica para as OALs, né, de acesso aberto. E eles não buscam políticas públicas específicas, mas a compreensão das relações de poder que giram em torno do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então, os autores eles não dizem aquilo que as nações têm que fazer especificamente para atingir o desenvolvimento, até porque isso iria de encontro com as ideias iniciais de Douglass North, né, de que cada país tem ali a sua trajetória, tem a sua matriz institucional. Eles só fazem essa análise, aí esse estudo mais analítico dessas relações de poder, do papel das elites, mas eles não propõem políticas públicas específicas. Pode passar, Paulo, por favor. E a gente chega aqui num diálogo, né, de tudo que a gente viu com as ideias de Amartya Sen. Amartya Sen também é um economista bastante conceituado, também foi Nobel de Economia, ele tem origem indiana, e ele desenvolveu aí estudos que colaboraram para o próprio Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, né? Ele parte do princípio de que o crescimento do PIB ou as rendas individuais, o crescimento de rendas individuais, são importantes para o desenvolvimento, mas não são os únicos fatores, né? Também é imprescindível garantir à população direitos civis, como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e também disposições sociais e econômicas, como a saúde e a educação. O desenvolvimento requer, portanto, a remoção das principais fontes de privação de liberdade, como a pobreza, a tirania, a negligência nos serviços públicos, a intolerância e etc. Pode passar, Paula, por favor. E daí vem o conceito de liberdades substantivas de Amartya Sen, né, que implica aí na necessidade de conceder à população participação política, saúde, educação, enfim, aqueles bens que são necessários para que aquelas liberdades que sejam garantidas constitucionalmente, elas sejam necessariamente desenvolvidas no plano concreto. Um exemplo que eu coloquei foi a liberdade de iniciativa. No Brasil, a Constituição, ela assegura essa liberdade de iniciativa. Então, teoricamente, qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que a gente conheça, ela pode abrir um negócio e desenvolver uma atividade econômica. Mas o que a gente vê na realidade brasileira é que a maioria das empresas, elas fecham com menos de um ano de funcionamento, né? Assim diz o Sebrae. E isso se explica porque, embora exista aí constitucionalmente consagrado a liberdade de iniciativa, essas empresas muitas vezes não têm acesso a capital, não têm capacitação técnica, não têm acesso à tecnologia. Então, existe uma liberdade, mas ela não consegue ser executada plenamente para toda a população no plano concreto. E aí o Amartya Sen, ele destaca aqui 5 perspectivas instrumentais dessas liberdades, que seriam as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora. Pode passar, Paula, por favor. Então, a gente, fazendo um diálogo dessas duas teorias, a gente vê que tanto o conceito de social orders do North e dos demais autores, quanto o conceito de liberdades substantivas são conceitos convergentes nos seguintes sentidos, né? O desenvolvimento, ele é um primado que é visto muito além do progresso econômico. Em North, existe uma caracterização, né, da abertura de acesso aos bens mais valiosos das sociedades,
como um pressuposto de uma sociedade desenvolvida, ou seja, de uma OAA, enquanto o Amartya Sen vai chamar esses bens mais valiosos de liberdades substantivas, as quais caracteriza como primordiais para o alcance de um desenvolvimento. Então, essas ideias, embora sejam abordagens diferentes, elas são altamente convergentes. Pode passar, Paula, por favor? Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. O professor disse que não haveria interrupções, né, professor? Então, passo a palavra a Tatiane. Não, ainda não. Só duas observações básicas. Primeiro, parabenizar do Alisson. Você fez uma apresentação que, no meu entendimento, foi brilhante, porque você conseguiu sintetizar um assunto que é extremamente complexo de uma forma didática. Isso é muito raro. Você tem vocação para docência. Segundo, eu imagino que a cabeça de vocês está borbulhando aí. A minha está aqui fazendo inúmeros... Não, borbulhando no seguinte sentido. Eu estou pensando em milhões de exemplos aqui. Milhões de exemplos, contextualizações, usar o exemplo brasileiro, etc, etc, etc. Mais uma vez eu volto a dizer. O que eu espero de vocês? Hoje, a gente vai receber. Nós vamos receber. O Dualisson fez uma brilhante apresentação. Eu gravei a apresentação do Dualisson. Daqui a pouco eu vou carregar ela no YouTube. Quem quiser, de novo, assistir a apresentação dele amanhã, vai ter oportunidade. A Tatiane vai fazer uma apresentação agora da questão da Aerosemogo de James Robinson. E é impressionante a aderência dos conceitos trabalhados por esses autores. É impressionante como esse conceito de ordem social dialoga fortemente com o conceito de instituições inclusivas e extrativistas do Daira Semogo de James Robinson, que dialoga com o conceito de desenvolvimento como liberdade do Amartya Sen. E isso nos dá um ferramental para a gente entender a realidade do Brasil, da Amazônia, do Pará e dos nossos municípios, que para mim isso aí é muito rico, é fantástico, fantástico, fantástico. Cada um de vocês, eu acho que pode fazer uma interconexão com as seus projetos de pesquisa, com as suas dissertações, pensar um tipo de, uma contextualização. Será que eu estou trabalhando numa ordem social aberta, numa ordem social fechada? Por que ela é aberta? Por que ela é fechada? Essa instituição, ela é inclusiva ou ela é extrativista? E como fazer essa mudança de trajetória? É possível fazer essa mudança de trajetória? Essa ruptura institucional? São perguntas. Perguntas. Então, existem vários exemplos contemporâneos agora, por exemplo, se a gente olha para o caso do... Vou fazendo já uma deixa para a Tatiane já. A gente olha para o caso do contexto político brasileiro. Tatiane vai apresentar um capítulo do Douglas Norte, que é o 13, né, Tatiane? Capítulo 13, né? Tati? Oi, professor. Não, o 13 eu escolhi para eles lerem, né? Mas eu vou fazer uma abordagem geral. Não, tá. Você vai fazer geral, mas eles leram 13. Quer dizer, você vê aquela discussão de milícia, por exemplo, na Colômbia, eu não quero adiantar a discussão, mas quando você olha para o Rio de Janeiro, o que é o Rio de Janeiro hoje? O que é a eleição política no Rio de Janeiro hoje? Quando você olha, por exemplo, as relações que acontecem no Supremo Tribunal Federal, o desmantelamento da Lava Jato, as relações que estão acontecendo hoje no Congresso Nacional, ou seja, é muito atual, é muito atual. Então, Paula, encerra a apresentação aqui, só para poder olhar para a cara de cada um de vocês aqui. Eu não quis interromper, eu ia sair sem pedir autorização. Mas... Não, encerra porque eu fico só vendo poucas pessoas aqui, quando você encerrar, já abre tudo na minha tela aqui. Qual é o desafio? O Dualisson fez uma coisa muito bacana. Ele lançou questões, perguntas. A Tatiane, se ela não fez, ela certamente fez. Então, ela fez questões. Nós não vamos discutir hoje. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês observaram a apresentação do Alisson. Vocês vão observar a apresentação da Tatiane. Vocês vão... Quem não leu, por favor, leia. Leia um texto do Peter Evans. Leia o texto que eu mandei agora do Amartya Sen. Leia o texto da Aerosemogo de James Robinson. Na quarta-feira, após a apresentação das meninas, a gente vai iniciar, por volta de
de 7 horas a apresentação delas, vai até mais 8, e nós vamos 1 hora a mais na quarta-feira. Hoje nós vamos 1 hora a menos, nós vamos encerrar 8 horas, na quarta-feira vamos 1 hora a mais. Eu quero 2 horas que vocês façam a contextualização dessas questões, não somente com a realidade brasileira ou do estado do Pará, mas com as dissertações de vocês. Como é que isso se aplica nas dissertações de vocês? Se aplica ou não se aplica? São 6h40, nós vamos dar um intervalo de 10 minutinhos para dar tempo de vocês tomarem uma água, irem no banheiro,